Gravando. Estamos estudando o livro O Homem Integral, autoria da mentora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no terceiro capítulo. O título do terceiro capítulo é A Busca da Realidade. E nessa busca da realidade, nós temos como primeira sessão o autodescobrimento, é sobre o qual estamos lendo, refletindo, fazendo, na verdade, essa leitura comentada. Na semana passada, voltando um pouquinho, no finalzinho, a mentora concluiu que o autodescobrimento pode ser comparado a um processo de parto. O parto no sentido de que o parto, pensemos no parto natural, ele produz dor, mas ele também dá recompensa de bem-estar após aquela dor. Então é por isso que o parto exige de nós esse parto do autodescobrimento, ou seja, o parto de nós mesmos, para que nos dizeres de Paulo possa morrer o homem velho e nascer o homem novo em nós. Diz a mentora que nós precisamos ter alguns valores éticos e morais. E eu vou repetir o que ela falou porque eu acho muito importante. Nesse processo de autodescobrimento, ou seja, nessa aventura que nós empreendemos para nos conhecermos a nós próprios, para ir para dentro de nós, nós precisamos ter coragem para se decifrar, confiança que conseguiremos, amor sempre como uma manifestação elevada e a verdade acima dos caprichos. Com esses valores em punho, com essas armas em punho, na verdade nem armas, Com essas ferramentas nós podemos seguir nossa aventura de descobrir a nós mesmos, ou seja, ir para dentro de nós para realmente saber o que somos e o que estamos fazendo aqui. E aí hoje, a proposta da leitura de hoje, nós vamos começar nessa frase que inicia com a palavra Édipo. É claro que a mentora, ela vai trazer a história de Édipo bem resumidamente. Mas eu pensei em contar, antes de ler, com um pouquinho mais de detalhes. No capítulo anterior, no último item do capítulo anterior, nós falamos sobre os mitos e a relação que os mitos têm conosco mesmo, ou seja, como é que podemos nos conhecer ou saber um pouquinho de nós ou aprender, sobre nós através dos mitos, porque os mitos foi uma ferramenta utilizada pelos antigos com muitos símbolos e esses símbolos nos ajudam a entender a realidade psicológica do ser. Édipo é também um mito grego. Na verdade, vocês já devem ter ouvido falar que Édipo é uma tragédia grega. O que é uma tragédia grega? Era uma peça de teatro que tinha um fim trágico, mas como trágico já vem de tragédia, um fim funesto, Ou seja, não era um final feliz. Numa tragédia não tem um final feliz, o fim é funesto. Ela virou tragédia grega pelo grego Sófocles, mas na verdade ela já era contada oralmente, era um mito, já era uma história, mas aí Sófocles ele transforma numa peça teatral e fica famoso. Mas é um mito, então eu queria falar do mito de Édipo. Édipo, então na verdade a gente tem que voltar aos pais de Édipo. Laio e Jocasta eram reis de uma cidade-estado grega chamada Tebas. Não confundir com a Tebas egípcia, era a Tebas da Grécia. Grécia também tinha sua Tebas. Então eles eram reis desse local, dessa cidade-estado de Tebas. E era muito comum, dentro da cultura grega, a consulta aos oráculos. Hoje, com o conhecimento do que a doutrina espírita nos traz e a
o conhecimento de que nós podemos intercambiar com os desencarnados, nós sabemos que esses oráculos nada mais eram que médiuns que transmitiam recados do plano astral para o plano material. Bem, numa consulta, um oráculo, lá recebe uma profecia de que se ele tivesse um filho, esse filho iria matá-lo e desonrar sua mãe. Assim, de posse dessa profecia, o que Laio faz? Tenta fugir, tenta burlar, né, a essa profecia e decide que ele não terá filhos. Entretanto, Jocasta, e não conta para Jocasta, sua esposa. Jocasta, tendo, né, esse desejo de ser mãe, vendo que Laio, seu marido, não o tinha e ela não sabia por quê, o que ela faz? Um certo dia, ela dá bebida ao Laio e acaba que consegue engravidar. Nasce o filho e esse filho, então quando nasce esse filho, Laio conta para Jocasta e Jocasta, sabendo dessa profecia, tem a ideia de mandar matá-lo. Então eles chamam um servo para levar a criança para a floresta e matar essa criança. O servo não tem coragem de matar assim ele mesmo, a sangue frio. Então o que ele faz? Fura, né, os pés do bebê e pendura numa árvore, porque com o sangue escorrendo e tudo mais, os próprios pássaros iam devorar a criança. Mas quis o destino que uma pessoa passasse por aquela estrada, resgata a criança lá, né, chorando, resgata a criança e leva para uma outra cidade chamada de Corinto. Corinto até fica famosa na Bíblia, né, que tem as cartas de Paulo aos Coríntios, era uma outra cidade e estado grega. Um pouco longe, né, um pouco distante de Tebas. Lá, essa criança acaba sendo criada pelos reis de Corinto. E ele, muito amado, né? E aliás, o nome que é dado a essa criança, Édipo, significa pés inchados, justamente porque ele teve os pés furados, né? E até se curar, os pés dele ficaram deformados. Enfim, Édipo, então, é muito amado, ele também ama muito os pais e tudo mais, e tem certeza que ele é filho legítimo daquele casal, ele não desconfia. E um dia ele vai consultar o oráculo e o oráculo fala a profecia que ele estava destinado a matar o seu pai e a desonrar sua mãe. Édipo então fica indignado com isso e resolve ir embora para bem longe de Corinto porque ele não queria fazer aquilo. Bem, o que acontece? Para onde ele vai? Para o lado de Tebas. Chegando nos arredores de Tebas, quem ele encontra? Ele encontra o rei Laio de Tebas, que era o seu pai, ele não sabia, e ele tem um desentendimento lá, porque o rei Laio quer que ele saia da estrada, enfim, eles têm um desentendimento, uma briga de trânsito ali. E nessa briga, que faz Édipo? Mata Laio, sem saber que era o rei de Tebas, muito menos sem saber que era o seu pai. E segue estrada. Chega em Tebas. Quando chega em Tebas, estava um horror aquela cidade, porque a cidade estava sendo atacada pela esfinge. Vocês lembram o que é esfinge, né? Igual tem lá no Egito. Um ser mitológico, corpo de leão, cabeça de pessoa, né? E a esfinge, ela é famosa porque ela faz o seguinte, ela protege certos lugares e ela lança um enigma. E se você não resolve o enigma, ela devora a sua cabeça. Ou seja, te mata. E quando Édipo chega lá, ele é defrontado com o enigma da esfinge. O enigma tem, mas eu, por conta do meu tempo, não vou contar para vocês, pois vocês procuram. O que importa aqui é que Édipo daí vence a esfinge, resolve o enigma, consegue entrar em Tebas, Tebas fica livre da esfinge, daquele monstro. E o povo, muito agradecido a Édipo,
e logo recebe Édipo muito bem, a rainha também. Logo eles ficam sabendo que o rei Lion estava morto e aí oferecem o trono para Édipo, inclusive casando com a rainha, que era sua mãe, e ele não sabia. Bem, Édipo aceita, passa a viver aí em Tebas, tem com a esposa Jocasta, mãe, que era sua mãe, filhos, passa-se o tempo e com o passar do tempo chega um certo momento da sua vida que ele descobre a verdade. Ele descobre que ele matou o rei, que o rei era era o pai dele, que Jocasta era sua mãe, ele descobre tudo. Daí ele não dá conta, né? Ele não dá conta porque ele lembrava da profecia, fugiu dos seus pais, mas fica sabendo que eram pais adotivos. Então, na fuga do seu destino, ele acabou encontrando o seu destino. Ele fica desesperado, Jocasta se suicida, se mata. Édipo, lembra que o fim é funesto, né? Édipo, ele cega-se, ele arranca os olhos e ele vai para uma floresta e fica lá e passa o resto da vida isolado, cego nessa floresta. Essa é a história do mito de Édipo. Aí, antes de ler, eu gostaria que vocês pensassem. Édipo aqui, o mito é de quem? De Édipo. E a gente já aprendeu que no mito, tudo que está fora é dentro. Então, todos os personagens listados aqui, ou seja, o oráculo, o pai, a mãe, os pais adotivos, a esfinge, é tudo dentro de Édipo. É tudo aquilo acontecendo dentro dele. Édipo é você. E quem é o pai aí dentro de você? Né? A figura daquele que te nega. Porque é isso, né? Quando ele percebeu que ele podia ser atingido, ele te gera, mas ele te nega. Será que não são um pouquinho dos nossos vícios, que é gerado por nós, mas nós negamos, nós escondemos, nós queremos jogar fora, mandar para outro lugar? Até o momento que nós precisamos matar isso dentro de nós, de alguma forma. E a morte aqui significa o que, simbolicamente? A morte não é destruição, nunca foi, nenhum mito. A morte é morrer num patamar para nascer em outro, ou seja, é transmutação, é transformação. E a mãe? O que é a mãe? O que é desonrar? O que é casar com essa mãe? O que é desejar essa mãe? A mãe é o quê? Aquilo que cuida, né? Não é isso? O que dentro de nós cuida. Então, tem o pai e tem a mãe. Vão pensando aí, depois a gente volta nesse assunto. Tem a esfinge, que são os desafios, e que se eu não enfrentar esses desafios, eu posso morrer, né? Então, ou seja, os desafios que eu enfrento na estrada da vida. E por fim, quando eu me encontro, que é isso, quando ele descobre de fato quem ele é, porque Édipo está em busca de quem ele é. Porque ele viveu uma vida sem saber o que ele era, né? Ele estava lá em Corinto, sem ser de Corinto, vivendo com os pais que não eram seus pais, e ele tinha ânsia. Ele sai para o mundo para descobrir quem ele era, o autodescobrimento. Vai para essa aventura do autodescobrimento. Só que nessa aventura do autodescobrimento tem a dor de descobrir a verdade, a dor de matar o pai, a dor de fazer a mãe sofrer e ela própria se mata, ou seja, indiretamente ele também é responsável pela morte da mãe. Tem algumas vantagens ou alguns benefícios, que foi ganhar da esfinge, que foi ser rei por um tempo, tanto que o mito é mito não, a tragédia chama Rei Édipo, né? Ou Édipo Rei. Então tem algumas felicidades aí no caminho, mas a vida em geral é trágica. E no final, quando ele se descobre quem realmente ele é, a verdade sobre si mesmo, sobre suas origens, o que ele faz? Ele arranca os olhos e foge.
ou seja, ele foge da realidade. E esse é o fim da história do Édipo Rei. Será que quando nós temos esse autoencontro conosco mesmo, muitas vezes a gente não vira, dá as costas e prefere não ver do que encarar a realidade de frente? Tem situações que isso acontece com vocês, que vocês fazem como Édipo? Fecha os olhos e finge que não é com você e foge dessa realidade, né? Então o mito está querendo nos chamar a atenção sobre isso. Agora vamos para a leitura, né? Isso foi eu contando, né? Um mito. Agora vamos ver o que Joana tem para nos falar. Édipo, na tragédia de Sófocles, deseja conhecer a própria origem, levado mais pela curiosidade do que pela coragem. Veja aqui, vamos fazer uma pausazinha, né? Nessa aventura de autodescobrimento, lembra que a mentora disse que nós precisamos, a primeira grande virtude que nós precisamos é coragem. Coragem de nos autodescobrir. Depois, confiança que vamos conseguir. Depois, amor acima de tudo. E a verdade, independentemente das nossas crenças, ou seja, dos nossos caprichos. Se eu tenho esses valores, com certeza, eu vou conseguir o autodescobrimento, vou me autoencontrar e vou conseguir sair mais fortalecido disso. Porém, Édipo não. Édipo, nessa busca por si mesmo, pelas suas origens, ele foi impulsionado pela curiosidade, não pela coragem. Então já lhe faltou ali um valor essencial para essa busca de si mesmo. Por isso, talvez, o fim tenha sido funesto, né? Porque ele foi impulsionado pela curiosidade e não pela coragem. Faltou-lhe a coragem. Ao ser informado que era filho do rei Lion, a quem matara, casando-se com Jocasta, sua mãe, ele desequilibra-se e arranca os olhos. Então, olha o que a mentora fala aqui. Ele desequilibra-se. Porque quando eu estou com aqueles valores que a mentora falou, coragem para me decifrar, confiança que tudo está no seu lugar, eu vou ter o meu eixo, né? Eu não vou me desequilibrar. Porque quem desequilibra é que está fora do eixo. Quem está no eixo não desequilibra. Não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás, a gente falou da simbologia do mastro do navio. O mastro do navio representa o eixo da nossa vida. Então, quando eu estou equilibrado, quando eu tenho coragem para me descobrir, confiança na vida, porque confiança no êxito é isso, confiança na vida, em Deus, nos desígnios. Eu preciso andar pelo mundo confiante de que tudo está no seu lugar. Quando eu coloco o amor acima de tudo, porque veja, Édipo poderia não ter matado o pai? Poderia, ele podia ter fugido às profecias, fugido ao destino? Poderia ter fugido. O que lhe faltou? Numa discussão banal, ele mata alguém na estrada? Isso já não é um indício do desequilíbrio dele, que ele estava fora do eixo da vida? Concordam? Se ele tivesse tido paciência, amor, ele não teria matado o rei Lion, mas ele matou por uma discussão tola no mito, né? Então lhe faltou coragem, porque ele foi guiado pela curiosidade. Lhe faltou talvez confiança, porque no final ele acaba se desesperando e arrancando os olhos e fugindo. Lhe faltou amor, porque ele não tratou as situações com a devida paciência e compreensão. E por fim, a quarta virtude é a verdade acima dos caprichos. Então, quando o Édipo descobre a verdade da sua origem, o que ele faz? Não coloca a verdade acima de tudo, porque ele se desespera.
Ele não é capaz de superar essa verdade, ele não encara essa verdade de frente. Porque as crenças de que ele era um homem bom e conseguiu fazer isso era maior do que a dura verdade de que ele foi capaz, por desamor, de matar o pai e desencadear todas essas sequências, não é? Então, desequilibra-se. Então, nós temos que pensar em nós, né? Lembra que nós somos Édipo. Para estar equilibrado, nós precisamos nos pautar por esses valores, por esses 4 valores. Porque quando a situação difícil nos aparecer à frente, eu preciso manter-me equilibrado. Porque é igual a vela do navio, o eixo do navio. O mar vai balançar o tempo todo. Às vezes mais calmamente, às vezes mais furiosamente numa tempestade. Mas o que é importante, independentemente do movimento das águas, é que o barco se mantenha estável, ou seja, mantenha o seu eixo, e ele é projetado para isso. Mas se ele tiver um furo, se a vela não estiver muito boa... Olá, Sheila, seja bem-vinda. Se a vela não estiver muito boa, estiver furada, enfim, se acontecer alguma coisa com esse eixo, o barco vai fazer o quê? Vai só sobrar, né? Vai afundar. Então, nas tempestades, nas situações difíceis da vida, é importante que nós tenhamos aquelas 4 virtudes, aqueles 4 valores morais, para que a gente possa se equilibrar nas provações, que é, não me canso de repetir, né? Vocês vão decorar, que é a coragem, a confiança, o amor e a verdade acima de tudo. Então, Édipo desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge à sua realidade, ao autodescobrimento. Édipo teve uma oportunidade, o destino o levou até onde ele precisava estar, que era enfrentar os seus monstros, os seus medos. Esse era o convite de Édipo. Ele poderia ter passado por tudo isso e no final ter refletido sobre isso para renascer, lembra a questão da morte, que é uma transmutação? Renascer melhor. É esse o convite a Édipo. Mas o que ele faz, ao invés de aceitar a realidade do que ele era, do que ele foi capaz de fazer, e o que ele podia melhorar para que não se repetisse, o que ele faz? Ele prefere fechar os olhos, se cegar e fugir, porque ele não quer ser essa pessoa que ele está vendo que ele é. Então ele é incapaz de superar a dura verdade. Então Édipo, o mito de Édipo, na verdade, é um mito de fracasso, no sentido de que ele não conseguiu executar essa aventura de se autodescobrir, de se conhecer, de se melhorar a contento. E será que esse Édipo não representa muitos de nós na nossa trajetória? E como fazer para escapar desse destino? Aí, como fazer? A mentora já deu o roteiro: coragem, confiança, amor e verdade. Aí ela continua: a verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido. Veja que interessante que ela usa essa metáfora. A verdade tem que ser digerida. Então tem um fato ali que precisa ser olhado, investigado, para saber por que eu passei por aquela situação daquele jeito. Por que eu agi daquela maneira? Como eu deveria ter agido? Enfim, refletir sobre essas questões. Muitas vezes na literatura, na vasta literatura espírita que a gente não vê as pessoas que desencarnam tendo a oportunidade de olhar para trás, de analisar o que elas fizeram de um ponto de vista com uma consciência mais ampla. E aí, lá no plano espiritual, tendo uma consciência mais ampla, ela reconhece onde foram os erros e aí ela planeja uma nova experiência. Não é bem isso do que está falando aqui? Não é lá no plano astral que muitas vezes a gente vai ver, vai ter esse encontro com a verdade,
Que bom se a gente conseguisse ter esse encontro com a verdade, não só quando desencarna, mas aqui encarnado mesmo. Às vezes é mais difícil, por conta de que a carne, né, estar encarnado, acaba que nos como é que eu posso falar? Não é um esquecimento, mas turva, né, a nossa visão. A gente tem a visão mais restrita. Mas se nós buscarmos com afinco, trabalharmos por buscar isso em nós, com certeza a gente teria avanços enormes encarnado. Não precisaria desencarnar, não precisa esperar morrer. Eu posso começar a me descobrir e ir me aprimorando agora. Esse é o grande convite que nós estamos recebendo. E aí, você vai aceitar? Essa é a questão. Então, a verdade é o encontro com um fato que deve ser digerido. O que é ser digerido? É igual quando a gente come, né? Proteína. Ela demora um tempo no nosso estômago, porque ela precisa ser digerida. Muitas vezes, se a gente comer demais e comida muito pesada, a gente até se sente mal. A verdade é assim, precisa de tempo para ser digerida, de modo a retificar o processo. Então a questão não é o fato em si, a consequência em si, pensa no Édipo. Não é o fato em si dele ter matado o pai ou ele ter desposado a mãe, o incesto no caso, né? Não é o fato em si, mas como ele chegou nessa situação. É o processo. O que ele deveria ter feito no processo para que isso não culminasse, para que esses fatos não viessem a acontecer? Então, numa situação difícil, em que eu vi a falir e que eu perceber que aquilo não foi legal na minha vida, o convite da vida é olhar para o fato, refletir sobre ele e pensar quais foram os processos que me trouxeram até aqui. Por que eu agi do jeito que eu agi e não diferente? O que eu deveria ter feito diferente para que eu tivesse um final menos funesto, né? Para que a vida, para que essa história não fosse uma tragédia, mas sim um romance ou algo mais ameno, com um final menos trágico. Então, a ideia é retificar o processo, ou seja, porque nós caminhamos por estradas tortuosas. Então, vamos retificar no sentido de seguir as leis divinas, retificar o processo para que eu possa ir me melhorando e me aparando as arestas, né? Quando danoso, ou seja, o final, né? Então, quando esse final é danoso, no caso da tragédia, eu preciso retificar o processo. Ou prosseguir vitalizando para que se amplie o benefício geral. Então, veja, às vezes o resultado não é uma tragédia, é um resultado bom, é um final feliz. Então, que bom que eu consegui um sucesso. Esse sucesso precisa ser refletido. Eu também preciso pensar no processo que me fez chegar até esse sucesso. Para quê? Para que isso se transforme num benefício ainda maior. Então, se foi danoso, foi uma tragédia, como é que eu faço para melhorar o processo? E se foi sucesso, como é que eu faço para continuar tendo mais sucessos, me aprimorando sempre? Agora a gente vai voltar aqui nessa leitura da próxima frase na questão da fuga da realidade. Porque ela vai dizer que, ignorando-se, o homem se mantém inseguro, evitando aceitar a sua origem, tomba no fracasso, na desdita. E não é bem isso? Tem uma frase famosa que eu não me lembro agora de quem é. Eu não sei se é do Jung, eu não tenho certeza não, tá, gente? Mas ele diz algo assim, que sombras, né, todos nós temos. Se você der as costas para sua sombra, ou seja, se você ignorar o que você tem de pior, se você ignorar suas sombras, o que vai acontecer? Você vai ser atacado pelas costas por ela. Agora, se você encarar suas sombras de frente, você pode enfrentá-la, enxergá-las, entendê-las e superá-las. Então, esse é o grande convite, né, do mito de Édipo. A gente percorrer essa estrada para levar as nossas origens, para voltar para Tebas, que é a nossa origem,
de frente, mas utilizando aquelas recomendações da mentora: coragem, confiança, amor em todas as coisas e a verdade acima de tudo. Se a gente fizer assim com bastante honestidade, nós vamos estar enfrentando as nossas sombras. E quando a gente enfrenta as nossas sombras, olha para elas, a gente está iluminando. E a hora que a gente ilumina, as sombras deixam de existir. Esse é o desenvolvimento dos valores. Se eu nego as minhas sombras, se eu acho que eu sou perfeita, que eu não tenho som, o que eu vou fazer? Eu vou ser superado por elas, porque elas vão me atacar pelas costas. Isso é uma boa reflexão para todos nós. E é exatamente o que a mentora está dizendo. Ignorando-se, o homem se mantém inseguro, não é isso mesmo? Porque quem ignora deixa de saber. E quem não sabe vive inseguro no mundo. O que nos dá segurança sobre alguma coisa? Alguma expertise? É o saber fazer, é o conhecer. O conhecimento, ele me dá segurança. Então, aquele que tem medo do quê? Do que é desconhecido. Então, se eu conhecer, passo a não ter medo. Veja se não é isso, nós que abraçamos a doutrina espírita, se não é isso que acontece. Eu falo de mim mesma, tá? Quanto medo que eu tive dos espíritos, quanto medo, não podia nem falar, né? E aí, medo por quê? Porque eu ignorava os processos. Hoje, que eu consigo pensar nos processos, que eu consigo conhecer um pouco a minha fragilidade, a fragilidade deles, que são almas como eu, medo por quê? Então, quando eu passo a conhecer, eu deixo de ter medo, deixo de temer. Então, não saber, ou seja, ignorar, é uma fraqueza nossa. E ignorar a si próprio, fraqueza maior ainda. Então, esse é o assunto, né, dessa sessão, o autodescobrimento, porque eu conheço a mim mesmo e não me ignore. Ademais, a origem do homem é de procedência divina. Então, o que ela está falando aqui? Lembra que Édipo saiu à procura das suas origens. E qual é a nossa origem? A nossa origem é procedência divina. Só que o mundo materialista no qual nós estamos inseridos atualmente não vai negando essa procedência divina. A gente ignora quem é o nosso pai, e a partir do momento que eu ignoro meu pai, que eu não conheço, eu posso até matá-lo, subjugá-lo. Não sei quem é o meu pai, não sei quem é minha mãe, não sei quem eu sou. Então eu posso cometer crimes e com isso minha vida terminar numa tragédia. Remontar aos pródomos. O que são pródomos? São os antecedentes, né? Remontar aos pródomos da sua razão, com serena decisão de descobrir-se, deve ser-lhe um fator de estímulo ao tentame. Ela está aqui nos estimulando a tentar nos descobrir. Olha, veja, vamos voltar aos primórdios da nossa razão, para a gente tentar me descobrir quem sou eu. Para que a gente chegue, inclusive, nessa procedência divina, porque assim nós podemos nos guiar melhor pelas estradas da vida. O reforço de coragem para levantar-se quando caia, o ânimo de prosseguir, se surge conspirações emocionais que o intimidam, fazem parte de seu programa de enriquecimento interior. Veja, ela não está dizendo que nessa jornada de autodescobrimento tudo serão flores, que o caminho serão floridos. Não, não. É preciso coragem, né? Porque era o primeiro dos valores que ela listou, né? É preciso coragem. Por quê? Porque se você cair da primeira vez, levante-se. É preciso ânimo. Por quê? Porque coisas irão contra o seu. Coisas acontecerão para ir contra o seu intento de se autodescobrir. As suas sombras não querem que você descubra, porque elas preferem, né, que você seja escravo delas. Tanto que ela fala ânimo para prosseguir quando surgem conspirações emocionais. As conspirações emocionais são suas mesmo.
Então é preciso o quê? Coragem para levantar e para prosseguir. E isso é parte da sua trajetória. Como você vai passar por isso? Agora, como você vai passar e como você vai reagir, aí sim vai depender dos seus valores éticos e morais. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras. Veja, quando você de fato chegar em parte no seu fundo, começar a reconhecer em você certos valores, se enxergar, se melhorar, isso vai te dar uma satisfação. Então vai ser igual o parto, lembra que ela comparou com o parto? Vai ser difícil, vai ser doloroso, mas no final você vai ter uma recompensa. Até ela fala que do parto é bem-estar, né? Então, o autoencontro enseja satisfações estimuladoras e saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito. Por quê? Porque se você não confiar que você pode, que você vai conseguir, no primeiro tropeço você fica parado. Ah, não, eu sabia que não ia dar certo, eu tentei, mas não deu certo. Não é isso, tem que persistir. Porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher os bons resultados. Então veja, ela está dizendo o seguinte: nós trabalhamos nessa ideia de eu me dou e eu ganho, eu tenho que ter recompensas, não é? Porque nós somos imaturos, nós somos igual criança, né? Nós somos imaturos, então a gente só persegue se a gente tiver tido recompensas. Então o que ela está dizendo? Ela está dizendo que tudo na natureza é perfeito. Então quando a gente começar a nos autodescobrir, vai ser difícil, vai ser doloroso no começo, mas logo logo nós vamos ter satisfações. Por quê? Porque nós precisamos ter essas pequenas recompensas de bem-estar conosco mesmo para que a gente possa continuar nesse processo. Até quando nós vamos continuar nesse processo, nessa aventura de autodescobrimento? Até que que tenhamos chegado a Deus, né? Ou seja, o processo evolutivo até que a gente consiga chegar, retorno à casa do Pai. Isso vai demorar um pouquinho, mas toda longa jornada começa com o primeiro passo. Então, o grande convite é que você tenha a coragem de decidir-se a mergulhar em si mesmo e responder: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu estou indo? Sou filho de quem? Vim aqui a quê? Qual é a minha grande missão? Eu posso adiantar que a sua grande missão não é uma missão externa com o mundo. A sua grande missão é com você mesmo. É isso por hoje, nossa leitura comentada. Espero que vocês tenham gostado, espero que esses elementos que a mentora nos trouxe possam servir de combustível para a nossa coragem, para que a gente possa de fato dar esse passo decisivo de melhoramento. Até semana que vem.